Será que o presidente está mesmo desrespeitando a Constituição ou tem um monte de corrupto tentando dar um golpe no presidente da República? Tem gente que está nessa dúvida. Quem já conhece o estudarpolitica.com não tem mais essa dúvida, já conseguiu desfazer. Se você ainda não conhece, dá uma olhada no aulão grátis que eu preparei para você sobre os três poderes e também no meu e-book mostrando como o uso das redes sociais é feito para marketing que mexe com a sua cabeça, tanto por empresas quanto por políticos. Agora vamos falar aqui da questão do desrespeito à Constituição. Eu não sei mais quem vai colocar esse limite a um presidente que estava lá fazendo festa num dia em que a gente chegou ao número oficial de 7 mil mortos numa pandemia, em que as pessoas estão, né, fragilizadas ou porque tiveram perdas pessoais, ou porque tiveram perdas financeiras, ou porque estão inseguras quanto ao futuro. A grande chave disso tudo e da Constituição é o seguinte: quais são os deveres do presidente da República? Ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Isso eu explico melhor no meu aulão grátis. Mas como chefe de governo, o que ele teria de ter feito durante a pandemia e não fez porque não quis, ou não está com vontade de trabalhar, ou quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado? Era apresentar um plano concreto para a saúde e economia na pandemia. Você vai ouvir por aí que ele já apresentou algumas ações, que o STF disse que os governadores isso e aquilo não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui de uma outra coisa, que ele não fez e que ele está escapando de fazer e de ser cobrado pelo trabalho pelo qual ele ganha e não apresenta. O que é esse plano concreto? O Brasil é o único país democrático que não tem isso ainda, que não apresentou. O plano concreto não é ficar falando se ele acha que tem que abrir, que tem que fechar, que isso e aquilo. Não. É estabelecer um plano de vamos fazer o quê? Qual vai ser a nossa política? Nós vamos fazer como fizeram Coreia do Sul, Itália agora, Espanha, e vamos fazer quarentena? Ou não? Vamos fazer um lockdown durante um mês e aí a gente reavalia e vai abrindo. Ou não, nós vamos fazer que nem a Suécia e não vamos fechar nada. Você pode ter a opinião que for. Ele tinha obrigação de apresentar um plano dizendo o que vai ser feito e como. E assumir as consequências de tanto colher os louros de uma política bem feita, quanto de assumir as consequências de uma política mal planejada. Ele tinha que apresentar o quê? Não só qual é a linha que vai se seguir, mas como isso vai ser feito. Que tipo de localidade implementa um, implementa outro? Por quanto tempo? Olhando quais dados? Testando quantos? Quais vão ser as compras do governo federal com relação a respiradores? Como é que vai se fazer a questão da UTI? Vai juntar do sistema público com o privado e fazer uma fila só em todo o Brasil ou não? Vai deixar cada um ir para o hospital que paga? Não importa qual é a sua opinião sobre isso. Isso deveria estar num plano que ele deveria ter apresentado quando a gente começou a ter notícia de que isso chegaria no Brasil em fevereiro. Nós estamos em maio. Esse homem ainda não me apresentou o plano. Com relação à economia, você vai dizer: ah, mas foi feito o auxílio, ah, mas tem programa para pequenas empresas, ah, mas liberaram dinheiro para os bancos. Isso são medidas pontuais. Isso não é o plano concreto que o chefe de governo, o senhor presidente da República, tinha o dever de ter apresentado e ninguém está cobrando dele. Lá em fevereiro, ele devia fazer o quê? Analisar o plano de saúde que foi montado, o plano concreto que ele não apresentou e ver qual é o impacto que isso terá economicamente. Como solucionaremos para os estados, para os municípios e para o setor produtivo por setor. Ele tinha de ter apresentado isso há 3 meses, ele ainda não trabalhou. Ele não trabalhou. Ele quer trabalhar de médico receitando cloroquina,
de blogueira, de celebridade fazendo baixaria todo dia, quer trabalhar de militante político, ele só não quer trabalhar o quê? De presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. Ele não tem esse direito de escolher não trabalhar. Aí muita gente vai falar, mas um ministro isso, mas um ministro aquilo. Em batalhão, a culpa não é do soldado, a culpa é do comandante. Quem que escolheu os ministros? Foi ele. Ele é culpado por tudo que acontece em qualquer ministério, ou por ação ou por omissão. Esse é o ônus de você ter autoridade. Quem tem autoridade tem de assumir a responsabilidade. E muita gente está presa nesses conflitos que ele cria diariamente, que o presidente da República cria deliberadamente, porque você fazer uma festa na entrada do Palácio do Planalto com Paulo Cintura, no dia em que nós chegamos a 7.000 mortos, é de uma depravação moral tão grande que as pessoas ficam falando nisso. E tem todo o direito de falar, de achar o que quiserem e até de apoiar Jair Bolsonaro. Isso é um direito que as pessoas têm. O que não é direito é ele não trabalhar. Cadê o plano concreto, completo para saúde e educação durante a pandemia? Questão tinha que entregar em fevereiro, nós estamos em março, ele ainda não entregou. Nós estamos em maio, ele ainda não entregou. Passou fevereiro, passou março, passou abril, todo dia causando e não entrega. Aí agora ele vai falar o quê? Querem dar um golpe contra mim. Que golpe? Não é João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará? Qual é o problema, vamos dizer, de Sérgio Moro mostrar todas as mensagens que trocou com ele? Tinha mensagens não republicanas ali? Acho que não, né? Porque o Moro não ia nunca ter mensagens não republicanas. E a gente está o país inteiro voltado para isso o tempo inteiro, vendo os governadores tomando medidas, às vezes que se complementam, às vezes que se contrapõem. O Supremo Tribunal Federal, no fim, teve que decretar não que governadores e prefeitos eram responsáveis pelas medidas, mas que, já que não trabalha, o chefe de governo não pode ficar desfazendo o trabalho dos outros. Porque até agora ele não apresentou esse plano. E a culpa disso é de quem? Da gente. A culpa disso é da gente. E da gente, digo todos os cidadãos, digo imprensa. Por quê? Por N razões, e aí a gente pode ter as desculpas que a gente quiser, nós estamos focados nessa escalada de violência e ódio. Existe um grupo lá em Brasília acampado que na internet fala sobre se organizar para confrontos físicos. E a gente viu, e eu já tenho alertado você há quanto tempo, de que essa manipulação das redes ia escalar para violência física e escalou. Nós já estamos aqui. E a gente fica olhando para isso e fica estarrecido com toda razão, só que isso monopoliza a nossa atenção e a gente perde a atenção ao principal, que é o seguinte: cadê o plano concreto para saúde e economia na pandemia? Enquanto isso não sair, é a mesma coisa que o governo está fechado desde fevereiro. É só isso que está acontecendo. Nós estamos vendo jogo de cena para se fingir que trabalha. Então, assim, ou bem trabalha, ou pede o boné e sai e vai virar blogueirinha. Então, essa questão da quebra da Constituição, do fazer cumprir a Constituição, já que o presidente quer fazer cumprir a Constituição, faça, trabalhe, apresente o plano concreto para saúde e economia na pandemia, que está devendo desde fevereiro, e tempo sobrando. A gente vê todo dia que ele tem bastante, né? Bom, para você saber exatamente quais são os deveres de um presidente da República que no Brasil junta dois cargos, chefe de governo e chefe de Estado, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, para você não ser otário na mão de malandro que manipula discurso político, dá uma olhada aqui, preparei um aulão grátis para vocês, estudarpolitica.com. Além disso, tem também o meu e-book grátis, aqui embaixo tem o link no estudarpolitica.com,
para você se ligar como as redes sociais são usadas para manipular informação. Eu tenho certeza que depois de adquirir esse conhecimento, você vai reagir ao noticiário de forma diferente e vai conseguir ir pouco a pouco colocando foco naquilo que realmente interessa para sua vida e que eu sei que não é treta. Bom, Brasil, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Beijos e até mais.